Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou falar sobre um tema que é um pouco óbvio, mas eu gostaria de falar sobre ele, sobre a etiqueta nas redes sociais. Por exemplo, há pouco tempo aconteceu uma coisa comigo, eu paguei mau mico, né? Que foi o seguinte: a pessoa publicou a imagem, uma foto, né? E que ilustrava muito bem o meu conto. E aí eu falei com ela que, poxa, eu vou usar, porque ela tinha botado o crédito na imagem, poxa, eu vou usar essa imagem que ilustra muito bem o meu conto. Comentei assim, aí eu postei o meu conto na caixa de comentário, né? Naquela caixinha de comentário que tem a publicação, é a caixinha de comentário. Aí ela deletou, e com razão. Poxa vida, eu publiquei um texto enorme naquela caixa de comentário que prejudicava na visualização de outros comentários, e não tinha nada a ver eu publicar aquilo, né? Porque eu tenho a minha linha do tempo, né, no Facebook, eu tenho os meus blogs, então para que eu vou publicar um texto meu naquela caixinha de comentário, né? Aquilo ali ficou muito deselegante. Aí eu fui pedir desculpa para ela: olha, você me desculpa, né? E isso aí nunca mais vai acontecer. Ela viu que realmente foi sem querer e ela: não tem problema não, né? Então foi uma coisa que eu aprendi, né? Que eu comecei a pensar que, poxa vida, né? A caixinha de comentário é para quê? Para você comentar, né, sobre o que a pessoa publicou, não você ficar se autodivulgando, que isso é ridículo, né? Isso é muito deselegante, porque parece que é o seguinte, assim, pô, olha, não me importei com o que você escreveu, o que você publicou, o que eu importo é publicar as minhas coisas, eu vou divulgar isso aqui. Sei lá, então assim, uma coisa que eu percebi, e eu vou evitar de fazer isso. Eu vou evitar de fazer isso porque eu não achei legal, né? Então, eu comecei a pensar que nas redes sociais, de uma certa maneira, são simulacros, né, de nossos lares, e que ninguém irá gostar que se invada a sua casa, não é mesmo? Né? Tipo, publicar um conto no comentário ou até falar palavrões, algumas coisas assim. Agora, eu estou me referindo aos perfis individuais, porque, na minha opinião, mesmo que a pessoa publique alguma coisa, cada perfil individual é como se fosse a casa da pessoa, né? Então, hoje ninguém pode chegar, invadir e falar palavrão, mesmo que seja uma coisa que, quando ela publica, se torna público. Aquele perfil ali é individual, é como se fosse a casa dela. Então ninguém tem o direito de chegar e falar um palavrão, invadir, porque isso seria a mesma coisa se você invadisse o espaço físico, a casa da pessoa. Essa é a minha opinião. Agora, por exemplo, existe uma diferença entre os perfis individuais e os fóruns, as páginas de debate, né? Que isso aí, o que acontece? As pessoas se reúnem para cada um dar a sua opinião, né? Não, você está errado nesse ponto, você está errado nesse ponto. Agora, gente, opiniões divergentes não é xingamento e mandar a pessoa para aquele lugar. Então, mesmo assim, acho que tem que ter um pouco de elegância, de etiqueta, né? E outra coisa também que eu percebo, que tem assim, a nossa linha do tempo do Facebook, né? E aí tem certas pessoas que publicam nessa linha do tempo. Por exemplo, eu tenho uma pessoa muito querida que me ajudou a criar, que ajudou a minha mãe a me criar. Então ela bota umas coisas muito bonitas na linha do meu tempo, no Facebook. Beleza, porque eu tenho uma relação de intimidade com ela, é diferente. Agora, poxa, agora geralmente a linha do tempo, você não pode invadir assim a linha do tempo do outro, postar um monte de coisa na linha do tempo do outro. Só se o outro concordar, porque a linha do tempo é a casa da pessoa, entendeu? Essa pessoa querida, ela pode publicar o que ela quiser na linha do tempo, porque
existe uma relação de amizade muito profunda. Agora, uma outra pessoa, um conhecido, começar a postar um monte de coisa na minha linha do tempo, eu acho que isso aí é um pouco de abuso, né? Então, é uma coisa que eu queria também falar, né? Que dessas regrinhas de educação. Pô, você não pode ficar botando um monte de coisa na linha do tempo da outra pessoa, né? Será que a outra pessoa vai gostar disso? Aí depois você ou é bloqueado, ou a pessoa, ou é deletado. Ah, poxa, por que ela fez isso? Então é isso, gente. Assim, só foi alguns pontos que eu quis abordar. Nada demais, assim. É só para pensar um pouco sobre a questão que realmente eu acho que as redes sociais e tal, acho que precisa um pouco mais de educação, um pouco mais de etiqueta. Às vezes você, como aconteceu comigo, eu posso ter cometido uma gafe, mas eu percebi. Isso serviu como exemplo, né, para eu não fazer mais isso, né? Porque senão, o que acontece? Fica uma bagunça, né? Ninguém entende ninguém, ninguém se comunica com ninguém, porque as pessoas ou vão querer se autodivulgar, vão ficar se autodivulgando, invadindo as páginas das outras pessoas, né? Ou vão ficar xingando, como está acontecendo. Então eu acho que, poxa vida, né? As redes sociais é tão legal, ainda mais para implementar a democracia, para melhorar a nossa democracia, né? Então vamos usar as redes sociais, né, para divulgar, para compartilhar e para democratizar, e não para fazer violência, não para denigrir a imagem de ninguém, porque eu não acho isso bacana. Então é só isso. Fui.